Muito bom dia, senhoras ricas da família, sejam muito bem-vindas. Deixa eu aceitar aqui, eu tô aceitando vocês, tá bom? Então tenham um pouco de paciência, estou aceitando. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Eu vou tirar este fundo porque eu tô achando que ele tá me deixando um pouco mais lento no vídeo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aparentemente é isso. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Muito bom estar com vocês em mais um sábado pela manhã. Espero que tenham tomado café, bebido água, ido ao banheiro. Pegue seu caderno, pegue suas anotações, marque suas dúvidas, né? Quem estava ontem no aulão de revisão, falamos aí um pouco sobre inflação, né? Falamos um pouco aí sobre os fundos imobiliários e como fazer as comparações entre eles. Então, hoje, até o final do dia, a gente vai liberar essas aulas que a gente fez ontem e as aulas de hoje, tá bom? Este final de semana vocês não terão conteúdo complementar, né? Porque a gente passou bastante coisa para vocês. Então, o conteúdo complementar vai ser só lá na aula 19, certo? Eu acho que no material eu coloquei que vocês vão ter conteúdo complementar nessa aula, mas não terá, certo? Até porque o conteúdo complementar da aula 19 é conteúdo de leitura, certo? Então vocês vão ter conteúdo de leitura mais algumas fórmulas matemáticas para fazer algumas coisinhas aí a mais, tá? Mas não se preocupe que mais para frente eu vou falar isso também. Vocês vão perceber que eu estou um pouco rouco, porque o professor de vocês fez 38 atendimentos durante a semana, então chega no sábado, é vocês que se lascam com a falta de voz. Mas faremos o melhor que é possível para o momento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu. Ah, peraí que tem mais gente aqui para me aceitar. Peraí. Para quem ainda não assistiu os conteúdos complementares, gente, assista, porque realmente, olha, o conteúdo complementar, a última aula, por exemplo, ela foi mais uma aula, né? Foi 58 minutos de conteúdo, foi bem extenso, e os conteúdos complementares daqui para frente serão mais extensos. Não tem muito o que fazer, porque vocês precisam ter base de estudo. Inclusive, vocês terão novas indicações de livros, e-books e exercícios para praticar, tá bom? Então, quem está aí com aulas pendentes, conteúdo complementar, vai maratonando, fazendo tudo isso, porque quando a gente passar aí os conteúdos complementares da próxima semana, vai ter exercício. Bruno, é obrigatório entregar o exercício? Não, não é. Mas, querendo ou não, quando você cumpre os exercícios, você faz o exercício, eu consigo te ajudar e corrigir ali o ponto de vista, o que você está fazendo de forma errada ainda, o que você ainda não entendeu, tá bom? Então, preste bastante atenção nos conteúdos complementares e principalmente nos exercícios da próxima semana, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Peraí. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Muito bem. Vamos então para a parte um. Hoje nós vamos falar o que são ações, códigos de ações e seus significados, lote padrão e lote fracionário e setores de ações. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a investir, eu queria ter tido essa aula, tá? Modéstia à parte, ela ficou muito boa. Ela é uma aula que vai abrir muito a cabeça de vocês aí para o significado de ações, o significado de ser investidora, porque isso daqui é consolidação de conteúdo de livro, de e-book, de curso, tudo em uma aula. Então, é um conteúdo bem mais extenso, é um conteúdo bem mais trabalhoso. Mas é o que eu falo sempre para outros investidores e investidoras. O prêmio nunca está no chão, o prêmio sempre está no lugar mais alto. E para você alcançar o lugar mais alto, você tem que ter preparo. Então, você precisa sentar e estudar. O mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, ele não é tão complicado de entender assim. Porém, ele tem muitas características peculiares e particulares. Então, a forma como você olha um grupo de investimentos é diferente da forma como você olha outro grupo de investimentos. Se você não souber fazer leitura de mercado, como está a economia, como está a política, como está o financeiro, se existe alguma crise mundial, crise no país, você acaba comprando investimentos por indicação de outros profissionais que às vezes não são profissionais. Né? Vamos falar de outros indivíduos que não são profissionais. É claro, sim, que
Tem muito conteúdo bom na internet, tem muito conteúdo que vale a pena, porém, tem muita coisa que não vale a pena. E infelizmente você só vai descobrir em retrospectiva, ou seja, depois que você fizer a compra de aplicação. Então, quando você vai criando esse senso de estudar o que é importante para você, você vai acabar montando a sua própria estratégia de investimentos. É muito normal que quando você começa, você está trabalhando ali com a ideia de outras pessoas, né? Ponto de vista de outras pessoas. Mas não significa que porque você está aprendendo sobre todos estes investimentos, que você tem a obrigatoriedade de fazer todos eles. É interessante aqui na aula que, conforme a gente vai passando pelos tipos de investimentos, você vai tentando comprar um ou outro, né? E já colocando alguns desses investimentos na sua carteira. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas você precisa da ação de ir lá e comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, para você entender como é que funciona. Nós temos alunas que já passaram pelas aulas de fundos imobiliários, não fizeram a compra prática, e ontem vieram me questionar como é que faz a compra lá no home broker da ação ou do fundo imobiliário. Já tem aula falando sobre isso. Né? Então a pessoa ainda não assistiu esse conteúdo. Então, faça uma maratona aí deste conteúdo também para você saberem essas outras particularidades, como comprar, o que você deve olhar ali, lote padrão, lote fracionário, e a gente vai ver isso também agora a partir de ações. Nos demais cursos que vocês vão ver por aí, vocês vão ver que primeiro se fala sobre renda variável, né, sobre a bolsa, depois se fala sobre mercado de ações e depois sobre mercado de fundos imobiliários. Eu gosto de trabalhar o oposto. Eu gosto de ensinar primeiro fundos imobiliários, devido à previsibilidade de recebimento de renda, e depois o mercado de ações. Por quê? O fundo imobiliário, ele vai te ajudar a ter renda mensal. Renda passiva mensal, ou seja, um dinheirinho caindo lá na sua conta todo mês. Esse dinheirinho que cai na sua conta, ele primeiro é previsível, né? Porque se você está comprando bons fundos imobiliários, como os das aulas que a gente viu, você tem uma previsibilidade de recebimento de renda. Então, aquela renda que vai cair na sua conta, mais o dinheiro que você vai investir todos os meses, vai te ajudar a comprar mais ações. O mercado de ações, ele também paga renda, só que ele paga renda de forma variável, pode ser mais ou menos, e não é todos os meses. E quando você encontra ações que pagam rendimento todos os meses, é 1 centavo, 2 centavos. É diferente de um fundo imobiliário que te paga 10 centavos, 20, 50, R$ 1. Tá? Então, eu gosto dos fundos imobiliários primeiro para te ajudar a ter um fôlego de reinvestimento, né? Para você conseguir ali, ó, já ter aquele gás nos primeiros meses de, olha, já estou recebendo os meus primeiros rendimentos. Quem aqui já investe em ações vai perceber que todos os meses você recebe de fundos imobiliários, mas de vez em quando, né, a cada 2 ou 3 meses, você recebe renda de ações. Porque o rendimento de ações que nós vamos ver aqui é diferente do rendimento de fundo imobiliário. O fundo imobiliário te paga renda porque ele tem imóveis ou dívidas sendo alugadas. E isso faz com que ele receba renda todos os meses e, pela lei, distribua todos os meses. Ações pagam de acordo com o lucro que a empresa tem por um período de tempo. E este período de tempo geralmente é a cada 3 meses, né? Que eles chamam de quarter, um quarto do ano, ou por trimestre. Então, uma empresa ela não paga renda todo mês. Ela vai fechar um balanço a cada 3 meses. Vocês vão ver isso mais para frente, inclusive. Ela fecha um balanço a cada 3 meses, apura o lucro que ela teve, ou seja, ela pesquisa, monitora todas as vendas que elas têm, paga todas as contas, despesas, impostos, e o que sobra é o lucro gerencial. Esse lucro gerencial é dividido com os acionistas, né, que somos nós. Então você vai entender como é que funciona também o mercado de acionistas. Então, nos fundos imobiliários até agora, você foi cotista. A partir de agora, com as ações, você se torna acionista. Então, vamos lá. Só para recapitular rapidamente. Na renda fixa, você empresta dinheiro para alguém. Tesouro, banco, setor imobiliário, setor do agro, empresas privadas. Na renda variável, com fundos imobiliários, você se torna cotista. Agora você não empresta dinheiro, você se torna sócia de um fundo. Você mais uma série de pessoas vão lá e colocam dinheiro no setor imobiliário e se tornam
cotistas. A partir de agora, então, você tem cotas. Você não está emprestando dinheiro, você está entrando em um negócio. E, como todo negócio, você tem uma remuneração, tá? Já nas ações, você vai estar se tornando acionista. Acionista, por incrível que pareça, deveria ser a ambição de todo investidor e toda investidora, tá? É um mercado bem mais volátil. Mercado de ações, é por isso também que eu deixo para ensinar mercado de ações no final de renda variável, porque as ações elas variam muito, né? Então, dependendo da empresa que você está comprando, ela pode estar muito bem hoje, amanhã ela pode estar muito mal, e ela cair muito de valor na bolsa de valores. Os fundos imobiliários eles até caem, né? Como a gente viu nos últimos meses. Mas ele tem uma constância ali, um recebimento de renda. Então, por mais que você veja que o preço do seu fundo imobiliário esteja caindo um pouco, você ainda tem a renda sendo paga, o que dá uma amenizada nessas quedas aí para quem tem medo de queda na bolsa de valores, apesar de a queda ser muito normal. As ações, você corre o risco delas caírem de preço e não estarem pagando renda nenhuma, né? Não está tendo lucro nenhum. E muitas vezes as ações caem de preço na bolsa de valores porque o mercado, que somos nós, investidores, não está conseguindo ver naquela empresa que está sendo negociada um bom futuro. Ou seja, a empresa está com problemas financeiros, está endividada. Isso reflete na queda dos preços. E, consequentemente, a empresa pode estar tendo problemas para produzir, para vender e para ter lucro. E se esse lucro diminuir, você recebe menos renda. Então você vai juntando estes fatores, as ações elas acabam oscilando mais, tá? E a gente tem que lembrar que o mercado de ações, ele é um mercado que fala sobre negócios. Então isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro para todos os meus alunos e alunas. As ações vão permitir que você, mesmo que não queira ser empreendedora, não queira ter um negócio próprio, aprenda sobre empreendedorismo, porque você vai ter que estudar sobre empresas. E muitas vezes, e eu falo por experiência própria, coisas que eu aprendi sobre ações, sobre empresas na bolsa de valores, eu consegui aplicar na minha empresa. Então, balanço de caixa, demonstração de resultado do exercício, e vocês vão ver termos agora que a gente viu lá no módulo de empreendedorismo. Fluxo de caixa, DRE, porque as empresas da bolsa também têm isso. Se você tem ali períodos que você está analisando entradas e saídas de uma empresa, na Bolsa de Valores essas empresas estão fazendo a mesma coisa. Então, o módulo de empreendedorismo que nós fizemos aqui não foi simplesmente porque eu quero que vocês montem empresas. É óbvio que será ótimo quem monta a empresa ou quem já tem melhorar. Porém, o foco foi começar a colocar na cabeça de vocês termos que vocês vão ver agora nas ações, certo? Como os fundos imobiliários, as ações também vão ter códigos, mas esses códigos são diferentes. Você também vai entender que, diferente do fundo imobiliário, que você consegue comprar uma cota por vez, existe lote padrão e lote fracionário. Então, você tem que se atentar um pouco mais a isso também. E você vai ver que tem mais setores. O mercado de ações ele é mais abrangente, tá? Então, a gente tem bastante coisa aqui, a gente tem bastante detalhe para ver nos fundos imobiliários. Aliás, desculpa, nas ações. E aí eu trouxe uma frase aqui que faz muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para vocês também. A educação formal vai fazer você ganhar a vida. A autoeducação vai fazer você alcançar uma fortuna. Quem disse isso foi Jim Rohn. Gente, se você estudar o tradicional, as horas tradicionais que as outras pessoas estudam, você vai ter resultados para sobrevivência. Se você quiser algo extraordinário, você vai ter que buscar a autoeducação. A autoeducação não necessariamente ela depende de uma faculdade. A autoeducação é você estudar constantemente. Então, é os livros que você lê, a forma como você lê, é você buscar conhecimento constantemente, não somente de uma área. É, Agora eu não vou me recordar quem falou isso, mas nós temos, né, dois tipos de ensino. O ensino tradicional, que é aquele que você vai aprender as coisas para a sobrevivência, e nós temos um estudo de segundo nível. Segundo nível é quando você vai estudar coisas que as outras pessoas não estão estudando. Então, educação como um todo. Oratória, vendas, neuromarketing, investimentos, comunicação como um todo, né?
Então, quando você vai para o além do tradicional, você também vai ter retornos melhores. Eu digo isso porque hoje, dentro da minha empresa, e tudo que nós estamos conseguindo fazer hoje, foi porque primeiro nós estudamos. As pessoas que estão comigo hoje, elas estudam muito, né? Eu tenho o Lau, eu tenho a Larissa, eu tenho as psicólogas, eu tenho os outros parceiros, as contabilidades. Todo mundo estuda muito. A gente tem um estudo acima da média. Então, quantas pessoas estão estudando, às vezes, uma vez na semana? A gente está separando uma hora do nosso dia estudando todo santo dia. Eu estou fazendo aula aqui com vocês e antes da aula eu estou lendo, eu estou fazendo anotação, eu estou construindo conteúdo, eu estou estudando podcast das áreas que eu preciso entender, e estou estudando áreas que não fazem parte da minha área de atuação. Por exemplo, psicologia, marketing, vendas, né, programação, inteligência artificial. Então entendam isso. Se vocês quiserem fazer mais dinheiro na vida de vocês, não somente com os investimentos, vocês vão precisar estudar mais, né? Conhecimento é poder e poder liberta. Então, entendam isso. Quanto mais vocês estudarem, mais retorno vocês vão ter. Mas estudem com inteligência. Estudar não é ler 52 livros no ano, um livro por semana, porque você não vai lembrar o que você leu. É você realmente ter um pensamento crítico. Eu preciso aprender sobre uma determinada área. Eu preciso empreender e aprender sobre investimentos. Sente com vontade e literalmente estude, né? Não é consumir um monte de vídeo no YouTube, escutar um monte de podcast, ver um monte de livro diferente, estudar vários cursos, não colocar nada em prática. De nada vai te adiantar. Você vai perceber que você está ficando estagnado ou com obesidade intelectual, que é aquela pessoa que ela estuda, 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 não lembra nada, tá? Então você precisa ter portfólio, você precisa ter arcabouço, né? Você precisa entender as coisas, certo? Isso vai fazer muita diferença. Tem termos, muitas vezes, nos investimentos que parecem muito rebuscados, mas na verdade são sinônimos de palavras que a gente já conhece do dia a dia. E às vezes, por você não saber interpretar aquela frase ou aquele parágrafo, você abre mão do conteúdo. E, gente, é, investir tem que ser simples, mas não simples demais. Como dizia Albert Einstein, né? Eu até trouxe uma frase dele aqui recentemente. As coisas precisam ser mais simples que podem ser, porém não simples demais. Porque senão você não aprende, certo? Então, prestem bastante atenção nisso também. Então, vamos falar sobre o mercado de ações, tornando-se sócia de grandes empresas na bolsa de valores. Então, aqui está o suprassumo dos investimentos, né? Eu vou falar que os fundos imobiliários e as ações é o que realmente vão te fazer ter mais dinheiro no futuro. E principalmente o mercado de ações. O Luiz Barsi, que nós falamos antes em algumas aulas, ele investe principalmente no mercado de ações e recebe mais de 1 milhão de renda por dia. 1 milhão de renda por dia, mais de 365 milhões no ano, né? Na verdade, dá bem mais do que isso, porque ele recebe também de tempos em tempos um valor maior de outros investimentos. Mas ele investe prioritariamente em ações, tá? Mercado de ações, ele é muito bom, porque ele é um reflexo da economia, tá? Então você vai ter que estudar sobre vários setores diferentes. Então, o que são ações? A gente já ouviu muito falar sobre ações, mas o que são ações de fato? Quando ouvimos o termo bolsa de valores, é comum que a primeira imagem que vem à nossa cabeça seja as ações. Mas principalmente o termo, né? Mas o que é outra história. Afinal de contas, o que é que os filmes, séries e a internet mostra quando se fala sobre o mercado de capitais? Mas o que é uma ação? Uma ação é o menor pedacinho do capital social de uma empresa sendo negociado em bolsa de valores. Imagine um quebra-cabeça. Cada peça, uma ação. Juntas, elas formam a figura do quebra-cabeça. Neste caso, a empresa. Então, quando a gente fala de uma ação, nós estamos falando de um pedacinho do capital social da empresa. Capital é dinheiro, social são pessoas. Então, são pessoas que se juntam com o seu dinheiro e formam a empresa. Então, por exemplo, a Equilibris é uma empresa de capital social fechado. Como assim, Bruno? A Equilibris foi formada primeiro por mim, Bruno.
Eu peguei o meu dinheiro e coloquei aqui para começar. Então, nós somos uma empresa de capital social fechado. Depois eu chamei parceiros para vir trabalhar comigo, e esses parceiros também colocaram o dinheiro deles no projeto, que é a Equilibre-se. Agora nós também somos ainda uma empresa de capital social fechado, só que cada um tem um pedacinho da empresa. Se nós vamos para a Bolsa de Valores, começamos a negociar nossas ações na Bolsa de Valores, agora nós vamos pegar vários investidores através da Bolsa e a nossa empresa deixa de ser empresa de capital social fechado para ser empresa de capital social aberto, porque nós estamos na Bolsa de Valores. Então, eu estou levando a Equilibre-se para a Bolsa de Valores, estou vendendo pedacinhos de participações na minha empresa para terceiros, por exemplo, para vocês. Então, uma pessoa compra algumas ações, outra pessoa compra outras ações, e agora vocês se tornam acionistas. E todos nós juntos formamos a Equilibre-se. É o nosso dinheiro, é o nosso capital, tá? E na Bolsa de Valores, a gente fala que são empresas de capital aberto, anônimo, que são as SAs, né? Sociedade Anônima. Sociedade Anônima são vários sócios, mas eles não se conhecem, tá? Você sabe que é uma empresa que está na Bolsa de Valores, vende ações, mas os acionistas não se conhecem, a não ser que exista um grande acionista famoso por trás disso, que seja conhecido na mídia. Por exemplo, a Petrobras. O maior acionista da Petrobras é o governo, né? Então, o maior acionista que a gente tem dentro é o governo federal. Tem outras empresas menores, por exemplo, a Klabin, de papel e celulose. Maior acionista da Klabin hoje, pessoa física conhecida, é o Luiz Barsi. Tanto é que ele está proibido de comprar novas ações da empresa, porque ele já ultrapassou a quantidade que ele podia ter de ações daquela empresa. Porque também existe um limite para você comprar de ações, tá? Claro que a gente está falando de milhões e milhões e milhões de ações. Mas, basicamente, quando a gente fala de uma ação, nós estamos falando de comprar um pedacinho de uma empresa. Literalmente, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Logo, você está se tornando sócia de uma pessoa. Em miúdos, imagina que uma amiga abriu uma esmalteria, você gosta do segmento de atuação onde ela está, você gosta dessa ideia de ser empreendedora, de ter um negócio próprio, você gosta da área da beleza, e a sua amiga chega para você e fala: Fulana, estou pensando em dividir as despesas do salão com outra pessoa, né? Da esmalteria com outra pessoa. Eu acho que vou procurar aí uma sócia. Aí você fala: Ah, como é que tá a esmalteria hoje? E aí ela fala para você, nós temos tantas clientes, nós fazemos tantos atendimentos, a média de faturamento semanal ou mensal é tanto, o negócio é lucrativo, mas hoje, para a gente crescer mais, eu preciso de mais uma sócia para que a gente consiga investir mais, eu ter mais pessoas trabalhando, então eu vou procurar aí uma acionista, né, uma sócia para minha empresa. Aí você fala, olha, eu acho que eu posso ser essa sócia. E você vai pegar o seu dinheiro, o seu conhecimento e vai investir naquele negócio. A partir de agora, você é acionista, você faz parte daquela empresa, você tem direitos e deveres como a dona da empresa. A questão é, empresas geralmente negociam 25% da sua sociedade em bolsa de valores. Porque senão, um acionista pode vir, comprar o maior número de ações e se tornar o que a gente chama de controlador. Ou seja, a pessoa ou a empresa que tem mais de 51% das ações controla a empresa. E, infelizmente, isso é uma coisa que não é permitido por lei na Bolsa de Valores. Por isso que as empresas só negociam 25% das ações dela. Às vezes podem negociar um pouco mais, mas elas não vão negociar mais de 50%, senão a empresa perde o controle, né? O controle acionário. Outras pessoas vão querer mandar, vão querer. Até mesmo a concorrência pode comprar ações daquela empresa, não é proibida de comprar. Só que, obviamente, eu, Bruno, dono da Eclipse, quero sim ter sócios, porém, eu quero continuar mandando, eu quero continuar controlando, a empresa é minha. Então, vocês já devem ter visto isso muito em novelas que retratam isso, muito em filmes. Sociedades que as pessoas querem trocar o presidente, o diretor, e aí eles fazem uma assembleia, uma reunião, e nesta reunião
eles decidem que a maioria dos votos, ou a maioria acionária, vai escolher o novo presidente. E nessa, uma pessoa que era presidente dessa empresa deixa de ser, e outra pessoa escolhida pela Assembleia passa a ser a responsável pela empresa. Então, os filmes e as novelas já retratam muito isso, né, quando a gente fala de empresa, né? Tem uma empresa não, desculpa, uma novela que passou bastante tempo, acho que chamava Belíssima, que tinha a Fernanda Montenegro e a Glória Pires, que também falava-se muito sobre ali sociedade, porque elas tinham uma empresa, a Belíssima, e a Bia Falcão, que era o personagem da Fernanda Montenegro, era a responsável pela empresa. E tinha a Glória Pires, que tinha um outro personagem, que as duas meio que eram, acho que, tia e sobrinha, e elas brigavam pelo controle acionário da empresa. Então, depois pesquisem mais sobre isso. Controle acionário de empresas. Vocês vão ver que tem novelas que retratam sobre isso. Só que qual que é a questão? Quando você compra uma ação, você pode comprar um pedacinho muito pequeno, é a menor fração dessa empresa. Então, ela é literalmente uma pecinha do quebra-cabeça. E você sabe, uma pecinha de quebra-cabeça não monta a figura toda. Então, uma empresa não vai vender uma ação somente, ela vai vender várias ações para formar essa figura que é a empresa. Então você pode comprar uma, duas, 10, 15, 20, 50, 100, 1.000, 2.000, 1 milhão de ações de uma empresa, se você quiser. A questão é saber se é uma boa empresa, tá? Então, quando falamos sobre capital social, estamos falando sobre o conjunto de investidores, eu e você, que investem parte do seu dinheiro no crescimento de uma empresa, esperando que esta, por sua vez, se valorize e pague bons retornos com o passar dos anos. Com o passar dos anos. Pegou aqui? Com o passar dos anos, não vai ser amanhã. As ações existem porque empresas sempre precisam pegar dinheiro emprestado para financiar seus projetos, seja por meio de empréstimos bancários, debêntures, que a gente aprendeu lá na renda fixa, dinheiro dos próprios sócios internos da empresa e através das ações da Bolsa de Valores. Então vamos entender isso. A Equilibre-se já está consolidada no mercado, já cresceu o que ela podia crescer na estrutura que ela está, e a gente decidiu que está na hora de mudar para um lugar maior, alerta de spoiler. Com isso, a gente vai precisar de mais dinheiro. E aí a gente começa a pensar, bom, a taxa de juros está alta. E agora, o que, que a gente faz? A gente pega um empréstimo com o banco? Eu, Bruno, detesto a ideia de empréstimo. Aí a gente começa a pensar, tá, mas o que a gente vai fazer? A gente vai vender debênture para o banco? Vamos pegar o valor do empreendimento que a gente vai fazer, vai até o banco em forma de debêntures e vende para investidores? E a gente paga uma taxa para eles? Não sei, porque a taxa de juros está alta, então a gente também vai ter que pagar um prêmio de juros para os investidores muito alto. E a gente, internamente, a gente tem dinheiro? Tem, a gente tem dinheiro guardado, tem as reservas de crescimento da empresa, tem tudo. Mas se a gente pegar o nosso dinheiro aqui e investir no crescimento, a gente vai ficar descapitalizado. Se a gente ficar descapitalizado e acontecer alguma coisa, a gente vai ter que se enfiar no empréstimo. Se a gente se enfiar no empréstimo agora, a gente vai pagar 2 vezes o valor que a gente pegar por causa da taxa Selic. O que a gente faz então? Vamos chamar pessoas para fazerem parte da empresa. Vamos abrir uma sociedade. Só que eu posso fazer essa sociedade fechada. Eu convido as pessoas da minha empresa diretamente e vendo as ações. Ou nós podemos ir para a Bolsa de Valores. Ir para a Bolsa de Valores significa que a minha empresa ela deixou de ser capital fechado, então as informações eram só nossas, para ir para a Bolsa de Valores e se tornar capital aberto. Agora, qualquer pessoa lá na Bolsa de Valores, com dinheiro, independente de conhecer sobre negócios ou não, pode comprar participações dentro da minha empresa. Só que aí que vem um grande paranauê da história. As informações que eram somente nossas, de faturamento, impostos, produção, dívidas, que eram somente nossas, agora precisam ficar expostas para todo mundo. Todo mundo, independente se é investidor ou não da empresa, pode saber o que está acontecendo aqui dentro.
se nós somos organizados, se a gente está endividado, se a gente está crescendo, se a gente está faturando. Então, quando a gente vai para a Bolsa de Valores vender ações da nossa empresa, participações, pedacinhos dela, nós estamos recebendo o dinheiro dessas pessoas no caixa da nossa empresa para crescer. Esse dinheiro, ele é tecnicamente um pouquinho mais barato. Por quê? Se eu pego um empréstimo com o banco, eu pago juros muito alto. Se eu vendo através de debêntures a nossa dívida, eu vou ter que pagar uns juros para o investidor mais alto. Lembra que a debênture ela pagava rendimentos maiores para você, investidora, do que o CDB, LCI, LCA? Porque você está investindo numa empresa privada, ela é mais arriscada. Então a gente tem que pagar um prêmio de risco maior. E aí a gente começa a pensar, olha, é um prêmio de risco realmente maior, mas é menor do que o empréstimo, porque o mais caro de todos sempre vai ser o empréstimo de banco. Internamente a gente não quer pegar nosso dinheiro, porque senão a gente pode ficar descapitalizado, né? E aí a gente tem que pegar um empréstimo no futuro e isso é muito pior. Quando a gente vende ações para os acionistas, a gente está pegando o dinheiro dessa galera na Bolsa de Valores, investindo aqui na empresa, só que agora parte da nossa empresa está sendo negociada na Bolsa. Então, os preços das nossas ações também vão oscilar de acordo com o humor do mercado financeiro. Então, uma ação da nossa empresa pode valer R$ 50, e aí a gente teve que emitir uma notícia falando que esse mês de dezembro nós tivemos uma queda nos atendimentos, nas vendas de cursos, de mentorias. E isso fez com que a gente tivesse 20% menos caixa, menos dinheiro entrando. E aí os investidores lá de Bolsa de Valores falaram assim, ixi, a empresa está tendo menos faturamento, ela não vale R$ 50 por ação, não, ela vale 40. E aí vocês vão ver as ações da Equilibre se derretendo. Igual você está vendo hoje na Bolsa de Valores, os preços caindo. Só que o que acontece? Automaticamente isso vai fazer com que o valor de mercado, que é o valor negociado da nossa empresa na Bolsa de Valores, passe a valer menos. Então, antes cada ação valia R$ 50, agora, por causa do humor dos investidores, a nossa empresa está sendo avaliada a R$ 40, 30, 20, sendo que, na real, nossa empresa vale muito mais. É um problema sazonal, é final de ano, as pessoas não querem fazer consultoria, não querem fazer curso. Só que quando chega agora em janeiro, a gente fecha o mês com lucro recorde. Tudo aquilo que a gente não conseguiu faturar em dezembro, a gente faturou agora em janeiro. E aí os investidores de bolsa olham para isso, porque a gente vai emitir um novo comunicado falando que no mês de janeiro, a Equilibris conseguiu faturar não somente o que faltou em dezembro, mas conseguiu dobrar o faturamento, o nosso caixa teve um boom de crescimento. Aí os investidores que falavam que cada ação valia R$ 40, agora vão achar que a nossa empresa vale 70, 80, R$ 90 por ação. O valor de mercado da empresa sobe. Então, quando você tem uma empresa que negocia ações na Bolsa de Valores, você tem que lidar com o humor das pessoas. As pessoas do achismo. Que, eu acho que a empresa está bem, eu acho que a empresa está mal. E isso acaba precificando. Mas o valor real da empresa é outra história. Então, a Equilibre se vale 1 milhão, mas o mercado financeiro acha que ela vale 5. Ótimo, porque o valor das nossas ações vai lá para cima. Ou a empresa vale 5 milhões, mas as pessoas acham que ela vale 1 milhão e o preço das ações vai lá embaixo. Então você tem essa oscilação pelo mercado financeiro e tem o valor real da empresa. E aí que vem o grande pulo do gato. Você não vai comprar ações pelo preço somente. Tá R$ 10, tá R$ 5, isso é muito, isso é pouco. Você vai ter que estender é ótimo. Você vai ter que entender sobre o negócio que você está investindo. Captou? Você não vai simplesmente poder comprar pelo preço. Você vai ter que querer entender como é que a equilíbrio se funciona. O doido que está lá, o dono da empresa, ele realmente faz o que ele fala? Tem algum escândalo com o nome dele envolvido? Por exemplo, o Bruno fala sobre educação financeira, mas ele está todo endividado. Fui num salão esses dias e falaram que está devendo até as cuecas no mercado. Você compraria uma ação de uma empresa que o dono está tão enfiado em dívidas assim? Afinal de contas, é o dono da empresa que começa o negócio. Ou você descobrir que a Equilibre está vendendo educação financeira, mas ela está cheia de dívida? Ou a Equilibre se vende cursos de educação financeira para mulheres, tanto individual quanto conjunto, tem advogadas, tem psicólogas, mas você descobre que tá uma bagunça a organização dessa empresa.
As pessoas não trabalham direito, as pessoas não atendem direito, o serviço que é ofertado não é entregue. Você compraria ações desta empresa? Aí a gente fala assim, ai, nossa, olha, os clientes, né, os acionistas da bolsa vão ver que a gente está todo bagunçado. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho do dinheiro que a gente tem guardado e vai pagar para eles em forma de dividendo, que é o lucro das empresas dividido com os acionistas. Vamos pagar para essa galera que compra ações da Equilibrice um dinheirinho ali no final de março, para eles acharem ali que está tudo bem com a empresa e investir. Só que aí que tá. A gente pode estar te pagando um dinheiro que estava guardado aqui só para calar a boca dos investidores. Mas no fim do dia, na real, ali no interno da empresa, ela está cheia de problema financeiro, porque você não sabe avaliar balanço financeiro. E aí o que acontece? Você compra ações dessa empresa por R$ 10. Como a nossa empresa precisa emitir relatórios, porque nós temos isso como obrigação, é lei, e colocar essa informação disponível no mercado financeiro, nos relatórios vocês descobrem que a empresa está indo de mal a pior. E que o rendimento que a gente pagou para vocês, ixi, não tapa nem o buraco do dente, porque o buraco é muito mais embaixo. E aí você começa a ver as ações da Equilibre se derretendo. Se você comprou somente pelo preço, você vai ver o preço das suas ações derretendo e caindo e caindo e caindo. Mas também você pode estudar sobre a empresa e descobrir que o problema não está na Equilibre-se. Você descobre que a gente tem um balanço financeiro sólido, nosso quadro acionário é muito bem estruturado, que nós temos projetos de crescimento, nós temos uma receita projetada, né, dinheiro que a gente espera entrar nos próximos anos com valores bem altos. Você pode perceber que nós temos planos de crescimento muito bem estruturados. E você fala assim, nossa, mas o equilíbrio está tão bem assim, está crescendo tanto, por que o mercado financeiro está falando que ela está desvalorizada? Aí você começa a entender que talvez não seja a Equilibrice, seja o setor educacional, seja o setor de indústria, seja o setor imobiliário, seja o setor de energia, de comunicação. Não é um problema com a empresa, é um problema com o setor que ela está inserida. Ou é um problema econômico do país. Então, hoje nós temos na Bolsa de Valores muitas empresas boas, boas mesmo. Empresas que deixaram pessoas milionárias e ainda vão deixar milionárias. Que hoje estão com queda no valor das ações, porque nós estamos passando por um momento muito ruim na economia. Taxa de juros alta, inflação alta faz com que as empresas se desvalorizem. Porque vamos lá, quando uma empresa vende ações na bolsa, ela não vende só as ações, ela ainda também pode pegar empréstimo, ela pode vender debêntures, ela pode pegar o próprio dinheiro para crescer. Se ela pega investimento através do banco e os empréstimos, se a taxa de juros Selic aumenta, automaticamente os juros dessa dívida também fica mais alto. Então, a empresa começa a ter um lucro menor, porque ela tem que pagar agora mais juros, mais imposto. Então, o que acontece? A empresa já não pode investir tanto em crescimento, porque ela tem que pagar imposto, que ela tem que pagar juros de dívida. Então, isso faz com que o lucro da empresa encolha, tá? Então, momentos como esse que a gente está vivendo agora estão fazendo com que a bolsa de valores e as ações elas ficam um pouco mais encolhidas. Mas não é muitas vezes a empresa que é ruim, é o mercado financeiro do momento. Só que como o mercado financeiro ele é cíclico, ou seja, depois de um tempo ele volta a se recuperar, você vai ver empresas que estão desvalorizadas hoje voltar a se valorizar. Então, tem empresas que elas valem, de fato, R$ 50, sendo negociadas por 25. Só que eu só sei se realmente vale a pena comprar essa empresa se eu estudar sobre o negócio. Não adianta eu olhar somente o preço. Ah, vale 50, tá 25, tá barato, vou comprar. Não. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que fica caro está caro demais. Então, tudo depende. Nossa, isso daria uma frase de caneca. Então, prestem bastante atenção. Nem tudo que cai é oportunidade, tá? E nem tudo que se valoriza demais também é oportunidade de valorização. A gente precisa estudar sobre as empresas, certo? Que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Uma vez que uma empresa vai para a bolsa de valores para captar dinheiro com investidores externos, ela passa pelo processo de IPO ou
oferta pública de ações na tradução para o português. IPO significa Initial Public Offer, ou oferta inicial ou pública de ações, que é quando a empresa deixa de ser de capital fechado para passar a ser bolsa de valores, para fazer parte da bolsa de valores. Se você clicar no Google aí e pesquisar IPO, ou oferta pública de ações, e colocar evento de oferta pública de ações, vocês vão ver que isso é uma comemoração na bolsa de valores, tá? Então você vai ver, por exemplo, que tem muita gente lá na bolsa de valores, literalmente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. IPO, bolsa de valores, evento. Deixa eu pegar aqui. Olha só, é literalmente quando as empresas vão para a Bolsa de Valores e fazem esse momento de abertura, essa comemoração de abertura na Bolsa de Valores. Então ela passa ali por uma comemoração. Olha o Nubank aqui, quando ele abriu capital na Bolsa de Valores, o Terra, quando a gente teve a Melius também indo para a Bolsa de Valores, a Smart Fit, quando ela foi para a Bolsa de Valores. Então é um momento ali de confraternização, porque a empresa deixou de ser de capital fechado para ser de capital aberto. Agora ela negocia ações na bolsa. Só que aí que está o grande uau. A bolsa de valores, apesar de não ter nenhum tipo de seguro, diferente de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ou a segurança do Tesouro Nacional, na bolsa as empresas não têm esta segurança. Não existe um seguro por trás disso. Mas para uma empresa conseguir abrir capital na bolsa de valores, participar, né? Ah, eu quero que minha empresa vá para a bolsa de valores, porque eu quero pegar dinheiro com acionistas. Não é bem simples assim, tá? Por quê? A empresa ela precisa respeitar uma série de critérios. Ela precisa ter um financeiro muito bem estruturado. Ela precisa ter um quadro acionário, que são os investidores, muito bem estruturado. O preço das ações tem que ter sido muito bem calculados. Sem contar que ela deve ali agora, quando ela passa a fazer parte da bolsa, entregar uma série de relatórios diferentes de tempos em tempos. Então, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que ele trabalha dentro da empresa Suzano, de papel e celulose. A Suzano, ela faz parte da Bolsa de Valores. E nós estávamos falando, né, que ontem ele estava bem corrido, porque até o final agora de janeiro eles precisam lançar todos os comunicados ao mercado financeiro. Então, ele é o responsável por fazer as comunicações que vão para o mercado. A empresa teve lucro, a empresa teve prejuízo, a empresa tomou um calote, a empresa está vendendo mais. Tudo que acontece internamente dentro da empresa precisa ser comunicado ao mercado financeiro. Quem é o mercado financeiro? Somos nós. Então, são informações que a empresa vai ter que disponibilizar para nós, investidores e curiosos, entendermos como a empresa está funcionando. E isso a empresa precisa ter uma ótima estrutura, tá? Então não é qualquer empresa que consegue entrar na bolsa de valores e consegue se manter, tá? Então a gente vai ver mais para frente também essa parte aqui de informações de empresa, certo? Sociedade anônima. Assim, as empresas passam a ser a famosa SA, que é de sociedade anônima, ou seja, uma empresa que conta com investidores externos, mas que não se conhecem necessariamente. No momento em que uma empresa passa a negociar suas ações em bolsa de valores, ela precisa respeitar uma série de normas, porque a bolsa ela é muito caxias, ela quer saber tudo, tudo. E a gente tem a Ambima, a gente tem a como é que é o nome? A gente tem a Ambima, a gente tem a própria B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e a gente tem outros órgãos que são responsáveis aí por monitorar a Bolsa de Valores. Então, não é a casa da mãe Joana, igual muita gente acha. Assim, a partir do momento que você adquire ações de uma empresa via Bolsa de Valores, você passa a se tornar sócia e, como tal, tem direitos e deveres como em qualquer negócio. Aqui eu vou pegar um ponto para a gente pensar. Muita gente compra ações porque o blogueirinho lá do YouTube falou assim: compre tal empresa ou faça tal investimento. Aí a pessoa acha que está tudo lindo, maravilhoso, porque afinal de contas, foi o fulaninho lá que falou que você deveria comprar a ação daquela empresa. Aí você compra a ação da empresa,
por R$ 10, e aí você começa a ver que o preço dessa ação está caindo. Está caindo, caindo, caindo. E você fala assim, essa empresa é uma porcaria, porque ela promete pagar dividendos, juros altos e valorização e não está pagando nada disso. Fui enganada. Peraí. Primeira coisa, você estudou sobre a empresa que você está comprando? Você sabe o que ela faz? Como ela faz dinheiro? Você sabe em que momento ela está na economia? Você sabe se ela está endividada, se está tudo bem? O blogueirinho que está falando lá para você na internet, qual é a formação dele? Ele é do mercado de capitais? Ele é do mercado financeiro? Há quanto tempo ele está fazendo isso? Ele disse para você comprar de fato? Ou lá no vídeo dele ele falou: isso não é recomendação de compra, estude. Porque muitas vezes, quando a gente tem um insucesso, a gente terceiriza a responsabilidade. Mas a pessoa que comprou não estudou sobre o investimento, não sabe o que a empresa faz. Então, como eu coloquei aqui, quando você se torna sócia de uma empresa, você tem direitos, que é direito à valorização das ações, rendimentos que a empresa te paga, mas você também tem deveres, como estudar sobre a empresa. E não adianta. Ah, as minhas ações estão despencando. Vai lá no site da empresa, pega o contato por e-mail ou por telefone, liga na empresa, manda um e-mail falando: o que está acontecendo com as minhas ações? Está tudo caindo, estou perdendo dinheiro. Sabe o que vai acontecer? O seu e-mail vai virar um spam. Spam, para quem não sabe, é quando a comunicação chega para o e-mail de uma empresa e vai direto para o lixo. Porque não é uma obrigação da empresa. Você comprou porque você quis. Na bolsa de valores, ninguém é obrigado a comprar nada. Você compra porque você quer. Então você tem que ter o dever de também estudar sobre o negócio que você está querendo investir. Senão seria muito fácil. Todo mundo estaria investindo na bolsa de valores, ninguém precisaria trabalhar, fazer dinheiro e vida que segue. Então, também corre os mesmos riscos de um empreendimento próprio. No entanto, dependendo dos valores, com menos prejuízos, mas com potencial de grandes lucros. Então, a bolsa de valores, e é por isso que eu não sei se vocês recordam, quando nós começamos a estudar sobre os investimentos, a gente tinha a escada de risco e retorno. E empreender é o investimento mais arriscado que uma pessoa faz hoje, porque você não tem garantia de nada. Quando você compra ações na bolsa de valores, você também está empreendendo. Só que você está empreendendo em negócios que já estão estruturados, consolidados, que já têm um histórico de mercado. Então, as chances de você ter prejuízos existem, porque na bolsa de valores é variável, afinal de contas, renda variável. Porém, você, se souber escolher bem as empresas, tem um potencial de grandes lucros no futuro. Futuro. Você já viu alguém abrir uma banca de cachorro-quente ou uma loja de lingerie e no dia seguinte está com um carro novo estacionado na porta? Você já viu alguém abrir um restaurante e no dia seguinte essa pessoa ter comprado uma casa na praia? Eu acredito que não. E você vai ver essa pessoa fazendo isso daqui 5, 10 anos. E olhe lá, às vezes até mais tempo. Por quê? Negócios não dão lucro de um dia para o outro. Ah, Bruno, mas eu tenho uma amiga que começou a trabalhar com lingerie e ela já está com um lucro bem alto. Nossa, em um ano ela já conseguiu quitar todas as dívidas dela e ela comprou um carro. Alerta de tome cuidado. Por quê? Toda empresa que consegue vender nos primeiros anos, ela não vai pegar o dinheiro que ela teve de lucro e vai comprar carro, casa, imóvel. Essa empresa vai reinvestir para crescer mais. Então, não vai ser no primeiro ano que uma empresa vai te entregar um ótimo resultado. Ah, investi hoje R$ 10 e amanhã a empresa se valorizou para 20. Não, isso não vai acontecer desse jeito. E quando acontecer, porque vez ou outra surge uma empresa na Bolsa de Valores que faz isso, eu vou mostrar o caso da Magazine Luiza, inclusive aqui para vocês. Todo mundo faz uau, só que o uau pode ser o é. Então, assim, tomem bastante cuidado. Empresas na Bolsa de Valores têm muito risco. Mas esse risco diminui quando você leva os seus investimentos para longo prazo. Então, se você está investindo e quer investir em Bolsa de Valores para daqui a um ano estar aposentada, Bolsa de Valores não é para você. Agora, se você está pensando em investir porque você está pensando no longo prazo, daqui 10, 15, 20 anos, receber o suficiente para não trabalhar mais, aí a bolsa é para você.
mas sabendo que você vai ter que estudar muito para que você consiga ter este resultado. Então, como qualquer coisa que tem valor para a gente, é aquela velha frase que tem aí no mundo. É natural que te custe muito aquilo que te vale muito, tá? Então, é natural que você tenha que se esforçar muito para ter o resultado que você quer. Tá? Quando você vê uma coisa muito fácil, então, por exemplo, a gente escuta muito isso no marketing digital. Venda e-books e materiais sem aparecer, trabalhe só 3 horas por dia, 1 hora por dia, 3 horas por semana. Por que que a pessoa que está vendendo o raio do negócio continua fazendo então? Oi? Como é que? Não tem como, tá? Então leva tempo, tá? Leva muito tempo. Ao se tornar sócia, você precisará estar por dentro das atividades da empresa, decisões, como ela faz dinheiro, crescimento, endividamento e muito mais. Com as ações, você é remunerada de duas formas: pela valorização das ações e pelos proventos que a empresa paga de tempos em tempos. Então vamos lá. Isso vale para ações e fundos imobiliários. Você vai ganhar pela valorização. Então, eu comprei uma ação por R$ 10. E ela foi para 10,10, 10,15, 10,20, 10,50, R$ 11, 11,50, 12,13. Isso é valorização. Você colocou o seu dinheiro e ele foi se valorizando. Essa é uma forma de remuneração, tá? Mas, aqui eu já gosto de fazer um adendo. A gente só pode falar que você teve valorização se você vender a ação. Você só vai ter prejuízo se você vender também a ação. Como assim, Bruno? Comprei uma ação por R$ 10 e ela foi para 12. Nossa, eu lucrei R$ 2. Não, você não lucrou, porque o lucro só ocorre quando você vende uma aplicação. Comprou por 10, vendeu a 12, ganhou R$ 2, porque você vendeu. Se você compra, se valoriza para 12, depois para 13, 14, você está tendo uma valorização. Mas o oposto também pode acontecer. Você comprou por 10, foi para 12, 14, a empresa teve um problema, caiu de 14 para 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Você teve desvalorização. Você não teve prejuízo. Porque você só vai ter prejuízo se agora que a sua ação caiu de 10 para 8, você perdeu 2 de valorização, se você vender. Aí, de fato, você perdeu dinheiro, tá? Então, isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes algumas pessoas falam assim, eu perdi dinheiro na bolsa. Aí você fala assim, você vendeu as suas ações? Ela fala assim, não, é que eu comprei por 10 e agora tá 8. Peraí, a pessoa não perdeu dinheiro. Perder dinheiro ou ganhar dinheiro parte do pressuposto que a pessoa vendeu. Se ela não vendeu, ela está passando por um período de desvalorização. E é por isso que, para quem investe, eu até falei isso aqui em algumas aulas. Gente, é normal a bolsa de valores cair em períodos de inconstância financeira, como o país está passando agora, um monte de problema financeiro. Ninguém tem prejuízo se não vender. Se esperar, a bolsa volta a se valorizar. E aí, quando se valoriza, é a hora que, se você passou por muito perrengue, muito dor de cabeça, porque você não gosta de olhar seus investimentos caindo, aí você vai vender com lucro. Se você vender no momento que está em queda, igual todo mundo está fazendo, você vai perder dinheiro de fato, tá? Então, a primeira forma de você fazer dinheiro com ações é pela valorização e venda. Só que o nosso objetivo aqui não é que você compre uma ação e venda amanhã. É que você leve esta ação, este fundo imobiliário, para a aposentadoria. Então, você vai levar isso para 10, 15, 20 anos pela frente. Então, o que está acontecendo agora em 5 anos não é interessante para a gente. Porque a gente está mirando o longo prazo. Então, agora, no curto prazo, e é uma frase que vocês vão escutar muito eu falando aqui, eu quero mais é que as ações caiam. Porque se a ação cai, eu compro mais barato. Imagina que uma ação está custando R$ 50 hoje e acontece uma coisa, ela cai para 25, mas é uma ótima empresa. O problema não é na empresa, o problema é no país. O país está com problemas financeiros. Com R$ 50, agora você vai conseguir comprar duas ações ao invés de uma. Quando ela se valorizar e ela sair de 25 para 50, você vai ter ganhado R$ 50 de valorização. Porque imagina, em momentos bons, você vai comprar essa empresa, você vai comprá-la por R$ 50.
Aí cai o preço das ações por metade, cai para R$ 25 cada ação. Você vai pegar os mesmos R$ 50 e agora vai conseguir comprar duas. Aí o preço da ação melhora, vai para R$ 50 de novo. Então você vai ganhar R$ 25 por ação que você comprou, né? De valorização, obviamente, né? Só se você vender, você vai ter esse lucro. Então, você ganha pela valorização e perde pela desvalorização. Mas ganhar e perder é relativo e a gente tem que correlacionar com a venda, tá? Vendi, eu vendi com lucro ou com prejuízo? Ah, comprei a 10, foi para 11, vendi, ganhei R$ 1, lucro. Comprei a 10, caiu para 9, vendi com prejuízo de 1. Realmente, prejuízo, você perdeu R$ 1, tá? E a segunda forma que você tem de ser remunerada pelas empresas é pelos proventos. Provento é o pagamento que uma empresa te faz de alguma coisa. Como assim, Bruno? Quando a empresa ela tem lucro, ela paga dividendo. O dividendo é o lucro da empresa em um determinado período que vem das suas vendas. Então, por exemplo, a empresa vendeu 1 milhão. Desse 1 milhão, ela teve 500 mil de custos, despesas e impostos, sobraram 500 mil. Esses 500 mil é o lucro. Desse lucro, a empresa pode distribuir 25%. Né? A lei obriga uma empresa a distribuir 25%. Então, seria R$ 125 mil. Este R$ 125 mil é o dividendo que nós vamos receber. Tá? Dividendo é o lucro da empresa que o acionista recebe. Então, a empresa disse que vai pagar R$ 125 mil em dividendos. Então, está recebendo pelo lucro que a empresa teve sobre as vendas. Uma empresa também pode pagar para você o que a gente chama de JCP, Juros sobre Capital Próprio. O que é o JCP? Bom, a empresa, quando ela tem lá o seu lucro de 500 mil, ela é obrigada a distribuir 25%. Então, 125 mil. Ainda sobra para ela R$ 375 mil. Os R$ 375 mil que sobra para ela vai dividir com os acionistas de dentro da empresa e vai pegar 200 mil e vai investir em aplicação financeira. Depois de um ano, essa aplicação financeira de 200 mil virou 250. A empresa pode pegar esses 50 mil que ela teve de lucro nos investimentos que ela fez e dividir com os investidores também, que somos nós. E aí você vai receber o JCP, Juros sobre Capital Próprio. É o lucro que a empresa teve sobre as aplicações financeiras que ela fez. Então, o dividendo é o lucro que a empresa teve sobre as vendas dos produtos e serviços, e o JCP é o lucro que a empresa teve sobre os rendimentos das aplicações financeiras que ela fez. Ai, Bruno, eu acho que eu preciso de um material que fale melhor sobre JCP e dividendos. Pois é, senhora, você vai ter um e-book só falando sobre dividendo, JCP, que é a parte escrita, a literatura escrita que você vai ter também, tá? Aqui só para você entender as formas de remuneração, certo? Então não precisa se preocupar. Vai ter o detalhamento dessa informação para você. Dividendo, JCP, amortização, desdobramento, agrupamento, vai ter um monte de coisa para você ler. Não se preocupe que falta de coisa para você ler não vai ser. Tá? Então você vai ter basicamente essas duas formas de valorização de uma valorização, não, desculpa, de remuneração de uma empresa. Valorização das ações e proventos, tá? E os proventos, como eu disse, eles podem ser divididos em dividendo e JCP. Dividendo não tem cobrança de imposto, JCP tem, tá? Mas ele já é retido na fonte. Quando ele cai na sua conta bancária, ele já é descontado. Ah, Bruno, então cai na minha conta bancária esse lucro? Esse provento? Sim. Este provento de tempos em tempos cai na sua conta. Para quem me acompanha lá no Instagram da Equilibre-se, ou até mesmo eu já mandei no grupo, vai ver que de tempos em tempos, geralmente uma vez no mês, eu posto ali no Instagram os rendimentos que a gente vai receber e os códigos. Aquilo ali cai na conta diretamente, tá? Então, todo mês ali, uma data, é que hoje, graças a Deus, é muito estudo, a gente tem dividendo caindo na conta toda semana e às vezes até tem semanas que cai todo dia. Esses dividendos são de empresas diferentes que vão caindo lá na conta. Então, toda hora vai caindo um dinheirinho lá na sua conta, tá? Igual um Pix. Ai, Bruno, mas será que a Receita vai pegar esse dividendo? Não, dividendo não tem cobrança de imposto de renda. Você precisa declarar que recebeu, mas você não paga nada sobre isso. Declarar é diferente de pagar. O JCP
tem cobrança de imposto, mas ele já é retido, ou seja, já é cobrado na hora que cai na sua conta. Então já cai com desconto. Você não precisa se preocupar com isso também, mas você precisa informar para a Receita, tá? Quem já está investindo em ações e fundos imobiliários, nas reuniões individuais, eu já estou falando aí, ó, a gente precisa fazer o levantamento do que você recebeu em 2024 para declarar o imposto de renda, tá? Então, você ganha com a valorização e com os proventos. E, assim como os fundos imobiliários, as ações vão ter os tickers, ou códigos das ações. Diferente da renda fixa, que você tem lá, CDB, liquidez diária, 360 dias. LCI, Daicoval, 30 dias. Tesouro direto pré-fixado. Não. Investimentos de bolsa de valores, como a gente já viu em fundos imobiliários, tem códigos. E esses códigos também são iguais aos códigos dos fundos imobiliários. Então, assim como nos fundos imobiliários, as ações também possuem um código formado por 4 letras e um número final. Mas diferente dos fundos imobiliários que possuem um número final 11, fundo imobiliário só tem o número 11 no final, as ações possuem 3 números diferentes ao final dos códigos. E é isso aqui que você precisa se atentar, senhora. Vamos lá. Aqui eu peguei a Taesa, que é uma ação da Bolsa de Valores, do setor de energia. Tá? Vocês vão ver que existem setores dentro da Bolsa de Valores aí na segunda aula. A Taesa, hoje, vende 3 tipos de ação. O TAI 3, 4 e 11. Ações que têm o final 3, tá? 4 letras e o número 3 no final, são conhecidas como ONs. O de ovelha, N de navio. Eu ia falar O de navio. O de ovelha, N de navio. Ordinárias. Ordinárias não é aquela uma safada. Não, não é ordinário como o Padre Washington. É a ordinária de ordem. Tá? Ordem. Ordinária vem de ordem. Com elas, você tem direito a votos em assembleias das empresas que investe. Como é que? O que é assembleia? Assembleias são as reuniões que a empresa faz para tomar decisões. E quando você tem ações com esse final número 3, para cada ação que você tem direito a um voto. Então, se você tem 100 ações, você tem 100 votos. Se você tem 50 ações, com final 3, você tem 50 votos. Quando a empresa vai fazer uma reunião para tomar uma decisão, é normal, acostumem-se com isso, que você receba um e-mail da empresa que você investe falando que no dia 20 de janeiro ocorrerá uma assembleia para tomar a decisão da troca de seu presidente. Eles vão te mandar uma ata de reunião, explicando tudo que vai ter ali na reunião, e você pode exercer o direito de votar. Olha, vamos decidir na Eclipse se o Bruno continuará sendo o diretor ou se nós iremos transferir a direção da empresa para o senhor Lau. E aí vocês vão votar. Não, eu quero que o Bruno, que é da área financeira, continue sendo o diretor da empresa. Não, eu quero que o Lau seja o novo diretor da empresa, porque ele fala sobre comunicação e marketing muito bem. Eu acho que isso vai fazer a empresa crescer mais. Então você vai receber uma ata de reunião e você vai poder votar. E os seus votos são computados por e-mail. Então você vota ali. Então, por exemplo, você tem 100 ações, vai entrar para a empresa como 100 votos da Amanda, da Sheila, da Vanderleia, da Maria, do João, vai entrar todos esses votos, porque nós somos o que é chamado de investidor minoritário. Investidor minoritário é aquele que tem ações da empresa, mas não é um volume muito grande de ações, né? É diferente do investidor interno da empresa. Aquele que está lá dentro da empresa e tem muitas ações e controla a empresa. Esse tem um voto muito importante, né? Não que o nosso não seja, porque o nosso somado soma 25% da empresa. Então, quando você junta os votos aí da maioria, é tomada a decisão. Então, toda ação que tem o final número 3, ela é ordinária de ordem, de voto. Ações com o final número 4 recebem a nomenclatura PN, P de Paulo, N de navio, que são as preferenciais. Com elas, você tem direito a receber os proventos da empresa, ou seja, lucros na conta. Então, você está recebendo ali lucro na conta.
tá? Diferente da ON que você participa de assembleia, nessa daqui você tem direito a receber rendimento. E aí você vai falar o seguinte, então é melhor o final 4, né? Porque eu vou receber o lucro direto na conta. Para que eu vou querer 3 para votar em assembleia? Bom, quando você compra ações, você se torna acionista da empresa. Logo, você tem que estar por dentro do que a empresa está fazendo. Imagina que, se você não tem poder de voto, você não tem voz dentro da empresa, ela faz o que ela quer. Então, isso vai afetar o lucro que você recebe. Então, se você compra ações pensando somente no lucro, você pode receber lucro agora, mas a empresa fazer uma grande caca no futuro e você não receber mais nada. Do que adiantou você ter só ações número 4, né? Mas, se você investe em ações número 4, você vai ter direito a receber os proventos de tempos em tempos, ou seja, o lucro lá na sua conta, acontecendo de tempos em tempos. E existem as ações com final 11, que você tem que tomar muito cuidado para não confundir com fundo imobiliário, tá? Quando você vai lá no Status Invest, no site de apoio que a gente está usando, e você coloca o código da sua ação ou do seu fundo imobiliário, do lado direito vai aparecer para você se é uma ação ou se é um fundo imobiliário. Então, quando eu venho aqui ó, no Status Invest e eu coloco, por exemplo, TAE 11, repara que aqui do ladinho direito da tela aparece a ação. Só que se eu coloco, por exemplo, um fundo imobiliário, XPML 11, vai aparecer aqui para mim do ladinho direito, FII de fundo imobiliário. Então, eu estou na dúvida, será que esse final 11 é uma ação ou é um fundo imobiliário? Vem aqui no Status Invest, coloca na tela de busca e observa se está aparecendo FII, Fundo de Investimento Imobiliário, ou se está aparecendo ação. Se eu jogo só o TAE aqui, sem o final, repara que ele traz para mim os 3 tipos. Ó, final 4, final 3, final 11. Você vai reparar também que os preços são diferentes, olha. Final 3, as ordinárias com direito a voto, R$ 10,90 cada ação. Final 4, ações preferenciais com direito a receber renda, R$ 11,03. As final 11, que são as units, R$ 32,90. Eita, por que essa aqui, que final 11, é mais caro? Vamos entender. Então, olha só. Também conhecidas como units, são combos de ações que podem somar tanto ações final 3 e ações de final 4 em um mesmo pacote. Eu dou sempre o exemplo do McLanche Feliz. Quando você vai comprar o seu lanche lá no McDonald's, você pode comprar só o lanche, só o refrigerante ou só a batata. Mas geralmente compensa mais para a gente comprar o combo: lanche, refrigerante, batata frita. Então você está comprando o combo. Dentro desse combo, você vai pagar mais caro porque tem mais coisas ali dentro, né? Ou pode ser que seja o mesmo preço, só que esteja tudo junto. Então, quando a gente fala de ações com final 11, são as units. Elas são um pacote, e dentro desse pacote pode ter ações final 3 e final 4. Só que as ações com final 11, elas vão ter quantidades diferentes, tanto de ação 3 quanto final 4. Vou mostrar aqui para vocês para ficar melhor para entender. Olha só. Quando vocês clicam aqui, ó, em TAE 11, você vai para a página da Taesa, tá? Aqui está mostrando que o preço dela, do combo, é R$ 32,90. Mas a gente quer saber o que tem dentro dela. A gente desce um pouquinho a tela e aparece aqui pra gente, olha só. Unit, composição. Uma ordinária, ON, e 2 PNs preferenciais. Então, dentro desse pacote, tem 3 ações. Tem uma que te dá direito a voto e tem 2 que te dá direito a receber renda. Então, com esse mesmo pacote, você tem 3 ações, tá? Bruno, toda unit, todo final 11 tem 3 ações? Não, pode variar. Por exemplo, vou colocar um outro código aqui, SAPR, que é a Sanepar. A empresa Sanepar, de saneamento básico, também tem ações final 3, 4 e 11, tá? Olha só, Sanepar 3, ordinária, direito a voto, 5,15. Sanepar 4, direito a receber lucro, 5,10. Sanepar 11, combo, 25,65. Vamos ver quantas ações tem aqui dentro.
Quando você clica para ir para a página 2565, é uma unit, e dentro dela tem uma ação ordinária, final 3, e 4 ações, final 4. Então tem 5 ações dentro desse combo. Bruno, o que muda na minha vida comprar separado ou no pacote? Tecnicamente, nada. Nada. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: você quer receber mais dividendo, ou seja, você quer receber mais lucro, então você vai ter mais final 4. Você quer votar em assembleia, sabendo a importância que é ser uma acionista que é presente na empresa e vota, você vai ter mais final 3. Você quer ter as duas ações, né? Você quer ter o final 3 e o final 4, você pode comprar o final 11. Mas eu, particularmente, não tenho final 11 na minha carteira de investimentos, porque é a mesma coisa. Só que o preço às vezes é mais alto. Então, às vezes, você tem R$ 10 para comprar, mas o final 11 é 35, você não vai conseguir comprar. Mas o final 3 e o final 4 está na casa dos R$ 10. Então, ao invés de eu pegar R$ 50 e comprar uma unit final 11, eu prefiro pegar esses R$ 50 e diversificar. Comprar, por exemplo, 5 ações final 3, 5 ações final 4. Tá? Bruno, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou comprar só a final 3. Tá tudo certo. Bruno, mas você disse que final 3 dá direito em assembleia. Eu que também queria receber renda. Então, mas aí que tá. Tem empresas que só tem final 3, tem empresas que tem final só 4, tem empresas que tem só final 11, né? Não necessariamente o final 3 não vai te pagar renda. Tem empresas que só tem final 3 e pagam renda. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Banco do Brasil, BBAS 3. Banco do Brasil só tem final 3, ordinária, só dá direito a voto. Será que ela paga renda? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, valorização que eu falei para vocês, né? Olha só, as ações do Banco do Brasil antes da pandemia estavam custando 17,53. Lá na época da pandemia chegou a custar aqui embaixo, cadê? Aqui, ó. 9 e pouquinho, 8 e pouquinho, valorizou na máxima, chegou a custar mais de R$ 25, né? R$ 27 cada ação, e hoje está na casa aqui dos R$ 24,90. Eu comprei ações do Banco do Brasil quando ela estava em 8, e ela se valorizou para 24. Então eu ganhei essa diferença, porque saiu de 8 para 24. Não, porque eu não vendi, tá em 24, pode cair para 5. Vou dar o exemplo de Magalu. Deixa eu só mostrar para vocês dividendo, depois eu mostro Magazine Luiza. Olha só, vamos ver se ela paga dividendo. Então, descendo a tela aqui, ó. Descendo a tela, você vai ter eventos corporativos. Evento corporativo é as datas que a empresa paga dividendo. Todas essas barrinhas em azul são os pagamentos da empresa, quando ela pagou dividendo. Desde 2015, ela está pagando dividendo. E aqui você consegue ver, ó. Se você coloca na máxima, todas essas barrinhas em verde são os pagamentos de lucro que a empresa fez para o investidor, desde lá de 2007. Então, ó, 6 centavos, 38 centavos, 29 centavos. Aí aqui você tem, ó, 48 centavos, você pode agrupar por ano, ó, para você ver o ano a ano. Inclusive, o recorde dela foi em 2024, né? 2,61. Pode ser que agora em 2025 ela pague mais, pague menos, mas consegue ter uma previsibilidade, mesmo sendo final 3, mesmo sendo uma ação que dá direito a assembleias, tá? E como eu disse, toda empresa tem que comunicar ao mercado, né? O que ela está fazendo. Então, lá embaixo, você tem aqui, ó. Cadê? Comunicados do BBAS 3. Você pode filtrar aqui por ano, ó, 24. Todos os comunicados que saiu para o mercado financeiro. Tá vendo? Tudo que eles vão fazer, eles precisam informar para o mercado financeiro, tá? Então, final 3 é uma ação aí que vai te dar direito a votar nas assembleias, mas você também recebe os rendimentos, tá? Então, aqui, ó os rendimentos. JCP, juros sobre capital próprio, dividendo, rendimento tributado, JCP, dividendo. Então, tem aqui as datas que a empresa pagou e os valores que ela pagou ao longo do tempo, mesmo ela sendo final 3, tá? Ó, a TAE, que eu mostrei para vocês, TAE 3. O final 3 da TAE, a Taesa tem final 3, 4 e 11.
Tecnicamente, o 4 já existe. Será que ela paga no final 3? Paga. Olha só. O final 3 também paga rendimento. Tá vendo? E você pode agrupar por ano. Olha só, o melhor ano da Taesa foi 2022, quando ela pagou R$ 1,61 durante todo o ano por cada ação que você comprou, tá? Então, Bruno, se o final 3 da Taesa paga dividendo, o final 4 também paga, é melhor eu comprar o final 3, porque eu vou receber dividendo e ainda vou poder votar. Depende, tá? Depende, porque no fim do dia, aqui é, na verdade, uma fila de prioridade. Quem recebe dividendo primeiro? Final 4. Depois, final 3. Depois, final 11. Tá? Tem empresas que é um pouquinho diferente. Primeiro, final 4, depois final 11, depois final 3. Mas todo mundo acaba recebendo dividendo quando a empresa paga. Toda empresa paga dividendo? Não, nem toda empresa paga dividendo, tá? Então isso a gente vai ver mais para frente. Aí eu falei do Magazine Luiza. Olha só, Magazine Luiza, MGLU. Magazine Luiza só tem final 3. E Magazine Luiza recebeu o apelido de unicórnio da bolsa, depois burro da bolsa. E vou explicar por quê. Deixa eu colocar uma data aqui, ó. Eu vou colocar 1º de dezembro, vou colocar 1º de janeiro de 2014 até agora. Olha só que loucura o gráfico do Magazine Luiza. Magazine Luiza começou lá em 2014 vendendo suas ações a pouco menos de, cadê? 2,10. R$ 2 era o valor de cada ação. Na pandemia, porque estava todo mundo dentro de casa, ela viu um boom de valorização. E cada ação do Magazine Luiza chegou a custar R$ 703. Tem noção disso? R$ 703 de valorização. Aí todo, uau, Magazine Luiza é a empresa melhor que existe no mundo. Olha só isso aqui, que loucura. A valorização do Magazine Luiza por ação. Então ela saiu de 2 e foi lá para os 700. Imagina comigo o seguinte, vamos pegar aqui, ó, uma calculadora. Eu amo mostrar esse cálculo, porque ele é maravilhoso para você não cair em lorota de empresa de varejo, principalmente. Vamos dizer que lá em 2014, cada ação valia R$ 2,50, tá? E você tinha R$ 1.000 para investir. Você falou assim, vou investir em Magazine Luiza porque é uma ótima empresa. R$ 1.000 dividido por 2,50. Então, naquela época, você comprou 400 ações. 400 ações. Quando chegou lá no auge da pandemia, cada ação da empresa chegou a R$ 703. Você tinha 400 ações. Agora a gente faz aqui, ó. 400 vezes R$ 700. Lembra que você investiu 1.000. Magazine Luiza teria transformado seus R$ 1.000 em R$ 280.000. É a hora que todo mundo faz, uau, nossa, milionário. Imagina se eu tivesse colocado R$ 4.000, teria faturado mais de 1 milhão com Magazine Luiza. Pois é. Isso é o que a gente chama de unicórnio da bolsa. Conseguiu transformar um valor muito pequeno em um valor uau. Qual que é o problema do uau? Que depois que a pandemia deu uma amenizada, aconteceu isso aqui, ó. Ela caiu e chegou a 91,80 em 2019. A gente teve mais uma queda, por causa da pandemia. Desculpa. Depois ela deu uma pequena valorizada de novo, ó, foi para 255 de novo, e hoje ela está aqui em 6,49. Então imagina que agora, seus 280.000, agora a gente faz 400 vezes o preço atual, que é 6,3. Virou 2.412 menos 280.000, você teve uma desvalorização de R$ 277.000. Que choque, hein? Que choque de realidade. Sabe por quê? Magazine Luiza teve esse boom de crescimento sem uma estratégia sólida.
Não tinha explicação para ela estar pagando, para ela estar valendo tanto assim. Outra coisa, Magazine Luiza é empresa de varejo. Não paga dividendo, tem um risco muito grande de desvalorização. O Brasil tem um histórico muito ruim com empresas de varejo. Quem lembra do MAP? Né? Quem é da época do MAP, por exemplo. O MAP era famosíssimo, gigantesco, tinha ações na Bolsa de Valores. Hoje quase ninguém lembra do MAP. Muito raro. Só quem tem aí na casa dos 30, 40. A gente entregando a idade, ótimo. Só quem tem 30, 40, 50 anos vai lembrar do MAP. Né? E outras empresas de varejo. Antes de existir as lojas americanas, existiam as lojas brasileiras. Tem gente que nem lembra que essa loja existiu, que foi comprada pelo grupo Lojas Americanas. Então, geralmente, deixa eu pegar aqui lojas americanas. Lojas americanas. Olha só, lojas americanas. Vou pegar um prazo maior aqui, ó. 2010. Ele puxou? Não, não puxou. Peraí. Vou escolher a data aqui. Olha só. Lojas americanas. 2,29. Aí, digamos que você comprou R$ 1.000, dividido pelo preço da ação, que naquela época era 2 e... Deixa eu pegar aqui... 1,74, né? A empresa já chegou a custar aqui, ó. 1,74 em 2010. 1,74. Então, vamos fazer aqui. Dividido por 1,74. Você teria comprado essa quantidade de ações, certo? 574.712 ações, tá? Vamos colocar então esse número. Deixa eu marcar aqui, senão eu vou perder. Então, 574 ações. Quando ela teve o boom de valorização, que foi lá na pandemia, chegou a custar cada ação 12,61. Então, vezes 12,61. Seus R$ 1.000 teria virado aqui, tá sem ponto, mas seria 7.247.012 reais. Uau, né? Uma big valorização. Só que se você pega pelo valor atual hoje da empresa, que está na casa dos 6,60, então você faz 574 vezes quanto está agora? 6,60. 6,60. Você teria 3.788,40. Então você perde valor. Por quê? Empresas de varejo oscilam muito, muito, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Você vai ter uma oscilação muito grande quando a gente fala de varejo. A gente pega a Taesa. E vamos pegar um período de tempo. Olha isso! Olha isso. Imagina que lá em 2017 você comprou a 4,91, 4,91, R$ 1.000. R$ 1.000 dividido por 4,91. Você teria 203,66 ações. Vamos colocar 203 ações. 203 ações. E hoje, cada ação da TAE 3 está custando R$ 10,90. Então agora você faz 203 ações vezes o preço da ação, que é R$ 10,90. Ela conseguiu transformar os seus R$ 1.000 em 2.212,70 ao longo desses anos, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem quando a gente fala de uma empresa boa, que ela tem um histórico de crescimento ao longo dos anos, né? Você consegue perceber aqui, ó, uma baita de uma valorização mesmo em períodos de pandemia. Além dos rendimentos que ela paga
periodicamente. Então, você consegue ver aqui tanto valorização da ação, por isso que a gente fala que você ganha de duas formas, com a valorização e você ganha com o dividendo, certo? Então, quando nós falamos de ação, você particularmente vai ter esses dois tipos de remuneração. Algumas empresas podem ter os três finais diferentes, assim como pode ter somente um número final, depende da empresa para empresa. Na hora de escolher qual tipo comprar, podemos levar em consideração se nosso interesse é votar em assembleias, receber renda ou ambos. Tudo depende de cada estratégia da investidora. E aí a gente entra na ideia de lote padrão e lote fracionário. Lote padrão, diferente dos fundos imobiliários, que podemos comprar uma cota por vez, no mercado de ações podemos comprar tanto individual como em lotes. Como que funciona o lote padrão? São aqueles que você compra 100 unidades de ações de uma única vez. Então, eu tenho uma ação que custa R$ 10. No lote padrão, eu vou comprar 100 ações de uma vez a R$ 10 e vou desembolsar R$ 1.000. Não é este o meu objetivo, então eu vou comprar no lote fracionário. Então, deixa eu mudar aqui. Peraí. Opa, peraí que ele passou demais. Opa, aqui. No lote padrão, então, você compra 100 unidades de uma vez. Mas se você não tem R$ 1.000 para comprar de uma vez, e eu nem recomendo que você compre 1.000 de uma vez para poder diversificar, você vai comprar no lote fracionário. O lote fracionário, você tem que colocar uma letra F no final do código. Então, olha só, TAEE3 é lote padrão, 100 unidades por vez. TAEE3F é lote fracionário. Você pode comprar abaixo de 100 unidades. Ah, eu quero comprar só 10 cotas, 10 ações. Você só vai colocar, então, a letra F. Se você não colocar a letra F, o home broker, a plataforma, vai reconhecer que você está tentando comprar 100 ações de uma vez. Isso pode deixar bem mais caro a sua compra, tá? Mesmo que você tenha dinheiro para comprar um lote padrão, quando você está começando, eu recomendo que você compre de uma em uma, de 10 em 10, para você poder comprar várias ações diferentes. E quando eu falo várias ações diferentes, você vai ter, tipo, 10 setores diferentes, e cada setor você vai ter duas ações. É muita coisa para você cuidar. Afinal de contas, você se tornou sócia da empresa. Você vai ter que acompanhar o resultado dessa empresa. Então não adianta fazer nada correndo e nem querer comprar um monte de uma vez, porque senão você não consegue controlar. Você não consegue ver se realmente está recebendo renda, se está tendo valorização, se a empresa está bem, se ela está crescendo, tá? Então, aqui o final 3F, ou o final 4F, ou o final 11F, vai te dar direito a comprar uma ação por vez, tá? Não colocou a letra F, o home broker vai entender que você está comprando um lote de 100 unidades, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Vamos ver essa informação no Status Invest. Então, no Status Invest, opa, peraí. No Status Invest, aqui, ó, você vai perceber que na busca não dá para colocar TAE 3F. Ele não reconhece, tá vendo? Por quê? Isso aqui só vai funcionar para o home broker, para a sua plataforma do celular. Então, agora, durante o intervalo, se você já tem acesso ao home broker, vai lá no home broker do seu celular, na parte de renda variável, coloca o código TAE3 e vê como é que ele vai aparecer para você comprar. Vai aparecer lote de 100, tá? Se você colocar no fracionário TAE3F, ele vai entender que você está comprando uma por vez, certo? Muito bem. Vamos para o intervalo, agora são 10h32, a gente volta 10h50, tá bom? 10 para as 11, certo? Fazer um intervalinho rapidinho, quando a gente voltar a gente vai falar dos setores na Bolsa de Valores para ações, tá bom? Qualquer dúvida, chama lá no grupo e a gente volta já já, certo? Vamos lá tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro e 10h50 a gente está de volta.